Começando aqui mais uma playlist nova no canal, né? Essa playlist agora a gente vai tratar sobre inequação modular. Já temos aqui no canal a playlist sobre módulo de um número real, né? Se você não sabe o que é o módulo e etc., aconselho que você assista a primeira playlist de módulo de um número real, tem aqui. Só procurar aí na aba playlist, tá escrito módulo de um número real. Temos também a playlist de função modular, temos a playlist de equação modular e agora essa último assunto de módulo, né, que é a inequação modular, tá? Isso aqui é a primeira aula, né, a aula aí de introdução e definição da inequação modular, certo? Vamos entender aí então um pouquinho o que é a inequação modular. Ela é um pouquinho mais trabalhosa assim do que o significado dela, né? É um pouquinho mais complexo do que a equação. A equação modular era simples, né? A gente não teve tantos problemas. Aqui também não vai ter muitos problemas, desde que você entenda esta primeira aula, né? O primeiro vídeo, a primeira aula dos assuntos é sempre o crucial, tá? É sempre o mais importante. Se você não entende a primeira aula, você não entende os fundamentos, já era. Aí você não vai depois seguir a playlist aqui, fica complicado. Porque aí você pode até conseguir seguir, mas aí você não vai entender nada. Você vai estar fazendo a coisa de uma forma mecânica e não é essa a intenção. A intenção é que você faça as coisas, que você resolva depois as inequações modulares, entendendo o que você está fazendo. Não fazendo de forma mecânica só para chegar lá no resultado e não entender nada, tá? Então eu sugiro a você que você preste bastante atenção nessa primeira aula, nesse primeiro vídeo. Senta aí, se ajeita e preste atenção. O objetivo da aula é a gente entender o que é uma inequação modular. Título da aula: inequação modular. Então, ó, sendo o A maior do que zero, ó, começando a ler aqui. Sendo A maior do que zero, chamamos de inequações modulares as inequações do tipo módulo de x maior do que A, módulo de x maior ou igual a A, módulo de x menor do que A e módulo de x menor ou igual a A. Então, as inequações modulares, ela contém a incógnita dentro do módulo, né, ó. Se você observar aqui, temos uma incógnita dentro do nosso módulo. E a gente tem uma desigualdade. Diferente da equação modular, que ela era do tipo módulo de x igual a A, por exemplo, aqui a gente tem uma desigualdade, certo? A gente chama esse símbolo de desigualdade. E a incógnita está sempre aqui dentro. E o A tem que ser sempre maior do que zero, porque não existe o resultado de um módulo sendo menor do que zero. Se você quiser aí, se você não lembra, é interessante a gente relembrar até, ó, a definição de módulo, né, ó. O módulo de x, ele é x se o x é maior ou igual a zero, e é o oposto de x se o x é menor do que zero. Lembrando que esse sinal aqui, ó, a gente lê ele como sendo o oposto. Vai ser tudo que a gente for trabalhar aqui, que o resultado de módulos tiver com esse símbolo na frente, a gente vai falar oposto. Não vamos falar menos, porque senão vai confundir vocês aí na hora de vocês resolver alguns exercícios, vai confundir se você falar menos. Então, tá no resultado de um módulo, ó, fala sempre oposto. Vamos inicialmente observar o que acontece com as inequações simples. A gente tem que entender com o coração, né, a ideia de inequação modular nessas inequações simples. Depois a gente passa para as inequações mais complicadas, né? Mas para a gente entender a ideia, para entender o que se trata, vamos com uma inequação simples. Como, por exemplo, módulo de x maior do que 3 e módulo de x menor do que 3, certo? Vamos entender como que a gente resolveria inequações desse tipo. Para isso, vamos analisar a reta real abaixo, onde estão assinalados alguns pontos. Então, a gente tem aqui, ó, esta reta real.
De novo, o assunto de reta real tá aparecendo aqui. Então, assim, se você não sabe, né, não se lembra, eu sugiro que você assista a playlist lá de conjuntos numéricos, onde a gente viu bastante coisas sobre reta real, tá? É o que eu sempre falo, os conteúdos eles vão sempre voltando a aparecer. Então, se você não sabe, você tem que aprender, senão você já não rola. Então, os módulos que a gente tem, ó, é x maior do que 3 e menor do que 3. O resultado de um módulo é sempre o número normal, né? É sempre, ó, o módulo de x é sempre x e o seu oposto, né? O resultado de um módulo, por exemplo, módulo de x igual a 3, né? Sei lá, você bota aqui. Vamos fazer um exemplo aqui, olha só. Você tem lá, módulo de x igual a y. Aí você descobre que o y vale 4, por exemplo. Então, isso daqui é o módulo é o próprio 4 e também é o oposto de 4, que é menos 4, certo? Mas a gente combinou, né, de sempre no resultado de um módulo sempre falar oposto. Então, a gente tem o módulo que a gente quer aqui, que é o 3, né? E como a gente está trabalhando com o resultado dele, temos também o oposto de 3, que é menos 3. Por isso que eu coloquei, ó, essas linhas pontilhadas aqui em verde. Aqui temos o zero e a origem, né? Na reta real, sempre a origem fica no zero. Olha só para você entender com o coração e com a razão o que é um módulo. Lá na playlist de módulo, eu disse que o módulo significa a distância de pontos na reta real. Então, se você pegar, por exemplo, ó, vou até pegar a caneta aqui de novo. Se você pegar o ponto, eu vou pegar até aqui, ó, o ponto menos 1. Pega esse ponto menos 1. Você quer saber a distância do menos 1 até o menos 4. Para a gente calcular a distância de algo, o que você faz? Você pega o final, né, menos o inicial. Não é isso? Então, você vai fazer, ó, menos 4, menos 1. Menos com menos vai ficar mais aqui, né? Aí vai ficar menos 4 mais 1, que vai dar menos 3. Certo? Isso daqui vai dar menos 3. Só que é real isso eu falar que a distância do ponto menos 1 até o ponto menos 4 é menos 3? Não é correto eu falar isso. Porque não existe distâncias negativas, né? Não tem como eu falar que, por exemplo, a distância, sei lá, de São Paulo até Salvador de carro é menos 2.000 quilômetros. Não existe menos 2.000 quilômetros, existe 2.000 quilômetros. Então, toda vez que eu estou me referindo à distância, eu uso o quê? O módulo, né? Ó. Então, o módulo de menos 3 é um número menor do que 0. Então, eu vou usar o oposto de menos 3, que dá 3. Isso é o significado de módulo, tá? Por isso que a gente não pode falar menos, né? Quando a gente fala menos, fica estranho. Ah, por que que menos 3 aqui deu 3? Ué, como que isso aconteceu? Então, por isso que é legal você falar oposto, né? Esse símbolo significa o oposto, que aí você entende o que é. Agora eu falo, módulo de x é igual a x, x é maior que 0. Módulo de x é igual a menos x, x é menor que 0. Você entender alguma coisa? Não, fica estranho você falar, ué, por que menos x? Mas não, é o oposto. Então, é isso que acontece, certo? E aí, quando a gente tem uma inequação desse tipo, módulo de x maior do que 3, eu pego aqui, ó, eu marquei, né, ó, o 3 e o oposto de 3. Se você vê essa distância aqui, ó, do 3 até o menos 3 e observar a origem, a distância até a origem é menor do que 3, né, ó, pegando como ponto de partida aqui o 3, ó. Isso aqui vai dar 1, 2, 3, né? Essa distância aqui, ó, é menor do que 3, porque o 3 aqui eu não posso usar. Então, eu estou indo, por exemplo, até o 2,99999. Então, essa distância vai ser menor do que 3, né? E aqui também, a distância, né, para esse lado aqui, embora seja o lado negativo, como a gente está se referindo à distância, é positiva.
Então a distância também é menor do que 3, né? Ela não encosta, ó, no 3, porque o 3 está aqui, as barrinhas, certo? Já se você observar aqui, ó, a distância depois quando você pega aqui, ó, do menos 3 até o menos infinito, a distância até a origem é maior do que 3, né? Se você pegar aqui do menos 3 até o menos infinito, qualquer ponto que você pegue até a origem, a distância é maior do que 3. Já aqui não, qualquer ponto que você pegue até a origem, a distância é menor do que 3. Pega o menos 2. Menos 2 até chegar no zero tem 2 unidades, então a distância é 2 unidades. Você pegar o 1 aqui, a distância até o zero, 1 unidade. O menos 1, a mesma coisa. Reta real está envolvendo todos os números racionais aqui também. Então pode pegar o 2,2354, por exemplo. Tá aqui no meio, entre o menos 2 e o menos 1. Né? O menos 2,234, por exemplo. Tá aqui entre. Ele é válido também. E a distância dele até o zero é menor do que 3. Tá? Já aqui desse lado positivo é a mesma coisa. Né? Ó, se você pegar a distância da origem também é maior do que 3 em qualquer ponto maior do que 3. Né? Ó, módulo de x maior que 3, em qualquer ponto maior do que 3, a distância até a origem vai ser maior do que 3. Pega o 6, a distância até a origem é 6. Né? 6 é maior que 3. Pega o 4, a distância até a origem é 4. 4 é maior que 3. Pega, sei lá, 3,1. A distância até a origem é 3,1, que é maior que 3. Certo? Então, quando eu digo módulo de x maior do que 3, significa que a distância dos pontos de abscissa x e a origem O é maior do que 3. Certo? Olha bem, vou ler de novo. Quando eu estou falando módulo de x maior do que 3, ó, módulo de x maior do que 3, isso significa que a distância dos pontos de abscissa x e a origem O é maior do que 3. Certo? A distância de um ponto até a origem é maior do que 3 quando eu falo módulo de x maior do que 3. O módulo significa a distância. Então eu estou falando que a distância de qualquer ponto até a origem na reta é maior do que 3. Certo? Nesse caso, ó, entre os valores de x, a gente vai ter, por exemplo, o 3,1, que é um número maior do que 3. Vamos ter o 4, vamos ter o 15, por exemplo. Mas também a gente vai ter os opostos dele, desses números, né? Que é o menos 3,1, o menos 4 e o menos 15. Todos eles têm a mesma distância até a origem. Por exemplo, se você pegar o 4, a distância do 4 até a origem é 4. 4 é um número maior que 3. Só que a distância do menos 4, que é o oposto de 4, né, ó, até a origem, também é 4. Né? Embora esteja do lado negativo, mas distâncias é sempre em módulo. Então a distância do menos 4 até o zero, que é a origem, é 4 também. Certo? Então por isso que é válido os números, né, ó, inclusive os decimais e os seus opostos. Certo? Ou seja, os pontos de abscissa x devem estar à direita do 3 ou à esquerda do menos 3, né? Para que a distância seja maior do que 3, ok? Na reta real, a gente fazer essa representação, ó, módulo de x maior do que 3, se, somente se, isso acontece, o x for maior do que 3 ou o x for menor do que menos 3, né? Por quê? X maior do que 3, a distância de qualquer ponto maior do que 3 até a origem é maior do que 3, certo? Esse x aqui, ele está representando pontos que são maiores do que 3, considerando o número e o seu oposto. Se você pegar, por exemplo, o 7, a distância, o 7 é um número maior que 3, a distância de 7 até a origem é 7. Só que se você pega o menos 7 também, que vai estar para esse lado aqui negativo, a distância do menos 7 até a origem também é 7, certo? Então por isso que a gente considera esses intervalos aqui, certo? Para módulo de x maior do que 3. O módulo de x é maior do que 3, a distância de alguns pontos é maior do que 3 para x maior do que 3 ou para x menor do que menos 3. Na reta real a gente tem isso aqui,
Já na outra parte, né, ó, o módulo de x menor do que 3, módulo de x é menor do que 3, isso significa que a distância dos pontos de abscissa x e a origem O é menor do que 3, né? Significa que a distância dos pontos, né, que tem a abscissa x é menor do que 3. Nesse caso, a gente pega os pontos que são menores do que 3, né, os valores de x menor do que 3. Por exemplo, o 2, o 1, o 0, o 0,5 e também os seus opostos, que é o menos 2, o menos 1, o menos 0,5. Ou seja, os pontos... Deixa eu ficar aqui por causa do reflexo. Ou seja, os pontos de abscissa x devem estar entre o menos 3 e o 3, né? Porque os valores cuja distância é menor do que 3 na reta real só pode estar entre o menos 3 e o 3, né? Que é esses valores que são possíveis valores como esse daqui, o 2, o 1, o 0, 0,5, né? Se você pega a origem é o 0. Aí você pega, por exemplo, o menos 2. A distância do menos 2 até o 0 é 2 unidades, que é um valor menor do que 3. Você pegar, por exemplo, 4, a distância já não vai ser menor do que 3, vai ser maior do que 3, né? Igual na condição de cima. Então você tem que analisar isso também, tá? É por isso que é um pouquinho mais complicado, porque você tem que ter já uma análise um pouco maior, certo? Se você pegar, por exemplo, o 2, a distância do 2 até a origem, que seria o 0, é 2. 2, né, tá nesse intervalo aqui. Então, a distância de ponto, a distância de um ponto, né, cuja abscissa, a distância de x, né, que é a abscissa, é menor do que 3, isso acontece se e somente se o x estiver entre o menos 3 e o 3, certo? Na reta real a gente pinta esses valores aqui. Bolinhas abertas, né, eu esqueci de falar até das bolinhas abertas, porque é só maior e menor, né, não é igual. Igual aqui, é módulo de x menor do que 3, não é módulo de x menor ou igual a 3, ok? Generalizando, por fim, ó, de maneira geral, sendo a maior do que 0, a gente pode ter uma dessas situações aqui. Se o módulo de x é maior do que a, isso acontece se e somente se o x for maior do que a ou o x for menor do que o oposto do a, certo? Então, na reta real, é o caso desse daqui, né, ó, x maior do que 3. Esse a está representando um valor maior ou igual a 0, né? Igual eu coloquei aqui, ó. Certo? Módulo de x maior ou igual a a. Isso acontece se somente se o x for maior ou igual a a ou for menor ou igual que o oposto de a. E aí, ó, na reta as bolinhas ficam fechadas, né? Porque agora é maior ou igual, menor ou igual. Módulo de x menor do que a. Isso acontece se somente se o x estiver entre o oposto do a até o a. E o módulo de x é menor ou igual a se somente se o x estiver entre o oposto de a e for, né, se o x estiver entre, podendo incluir o oposto de a e o a, certo? E aí na reta, ó, as bolinhas ficam fechadas, ok? No decorrer aí, conforme a gente for fazendo alguns exercícios, vocês vão conseguir entender bem essa ideia aí e até também o teste, né, da solução da inequação modular, que a gente vai estudar também, ok?